Então, vamos iniciar o nosso curso aqui de Física Numérica com Python. Esse é um curso especial do nosso semestre aí da pandemia, no isolamento social. Os professores são eu, o Leonardo Cavalcante, e o professor José Miguel, ambos do Centro de Informática da UFPB. O curso é baseado no livro Elementary Mechanics Using Python, e esse livro foi disponibilizado recentemente pela Springer, a editora. Ela disponibilizou o livro de graça para vocês fazerem download. A gente tem um link no material do curso. A sala virtual do curso, o ambiente de estudo é feito pelo ambiente Moodle, também disponibilizado pela UFPB. Então, o conteúdo da aula de hoje, nós vamos fazer uma introdução aí, meio uma conversa sobre física, mecânica e o método numérico de tratamento dos problemas de física, que é uma alternativa para a maneira clássica de se estudar física. E na aula de hoje nós vamos nos concentrar principalmente no iniciozinho ali do uso do Python. Então, quem já sabe programar, quem já tiver experiência, vai ter um pouquinho de paciência. Nós vamos meio que construir aí os conceitos básicos de novo e conversar sobre aplicações específicas do Python para o uso em computação científica, em resolver problemas numericamente, problemas científicos de física, de outras áreas também, da ciência numérica, da ciência quantitativa. Então, introdução. A física é a ciência que busca entender as leis da natureza. Ela evoluiu mais ou menos aí de maneira natural, o que o pessoal chamava antigamente de filosofia natural, né? Os filósofos naturais, que eram os antigos cientistas que estudavam tudo, filosofia, química, física, todas essas coisas, biologia, mas com o desenvolvimento do pensamento científico, as áreas foram se separando e o físico entende praticamente todos os fenômenos que você não pode dizer que são exclusivos da biologia, da física, da biologia, da química. Então, o que sobra aí é o estudo dos movimentos em todas as escalas de tempo e de espaço, sobrou para a física, é o que a gente chama de física. E como ciência, ela é muito importante porque o conhecimento de como o mundo funciona é o que permite a gente avançar com as outras ciências e também com a tecnologia. Então, os físicos, o desenvolvimento da física costuma geralmente ter um impacto na medicina, na química, na engenharia, na biologia, na matemática, em quase todas as áreas do conhecimento, até na sociologia, na economia, etc. Certo? Portanto, é uma ciência importante. No nosso curso aqui, nós vamos nos restringir um pouco mais ao comecinho da física, que é a parte de mecânica, principalmente a parte de dinâmica, que é o estudo dos movimentos e das causas que dão origem aos movimentos e as leis que permitem a gente fazer essas previsões de como os movimentos vão acontecer e por que eles acontecem de tal maneira. Então, a física geralmente é vista como uma ciência muito bela, tem várias equações matemáticas, aí o que nos interessa é fazer criar um modelo de descrição de um sistema físico. Esse modelo é expresso na forma de equações matemáticas, geralmente. Essas equações são consideradas bonitas em várias situações, porque elas têm simetrias que são interessantes. Às vezes a gente acha feia também, pode aparecer uma equação feia quando tiver muitos termos e você não enxerga a simetria, mas é o mundo, a natureza é assim. E o interessante é que dessa bagunça aí, quando a gente não entende alguma coisa, é que normalmente se descobrem coisas novos fenômenos só aparecem quando a ciência está em desenvolvimento, né? Quando você tem ainda coisas desconhecidas para serem estudadas. A física já está bem batida, essa parte de mecânica é bem compreendida há mais de 400 anos, mas ainda precisa começar a aprender e fixar bem esses conceitos, porque eles guardam similaridades com outras coisas que fazem parte da fronteira do conhecimento hoje em dia, que a gente gostaria de progredir e aprender mais. Então, como eu mencionei, nosso curso aqui vai se concentrar principalmente na parte de mecânica. A mecânica é o estudo dos movimentos, é uma divisão, uma área da física que estuda os movimentos. E a gente, tradicionalmente, divide a mecânica em duas partes. Tem a parte que é chamada cinemática, que é a descrição de como é que os movimentos acontecem,
num certo sentido, isso aí foi meio inventado pelo Galileu, que descreveu a trajetória. Ele argumentou que a trajetória do movimento de um lançamento livre, por exemplo, de uma partícula, tinha o formato de uma parábola, que é uma novidade na época, mas tinha uma equação matemática precisa para isso. E se você souber como é essa equação do movimento, quais as posições ocupadas pelo corpo ao longo do tempo, você consegue descrever completamente esse movimento. Você sabe onde é que a partícula vai estar em cada instante, e isso que interessa. E existe uma outra divisão também da mecânica, que é a parte da dinâmica. A dinâmica, ao invés de tentar descrever simplesmente com a forma do movimento, ela se preocupa também com as causas que dão origem ao movimento. É você procurar uma lei um pouco mais fundamental, uma lei mais básica, que diz como é que as forças se relacionam com as configurações, aí, com as posições, com as distâncias, e essas forças acabam sendo o fator que vai determinar qual vai ser o movimento, ou o estado de movimento que vai evoluir no seu sistema de interesse. Então, como eu mencionei, a nossa ideia aqui no nosso estudo de física vai ser o seguinte: nós vamos encontrar um problema, uma situação que a gente gostaria de entender, nós vamos fazer uma simplificação dessa situação, porque normalmente a realidade é muito complicada para a gente entender a realidade inteira, de uma vez só, mas nós vamos fazer uma simplificação, que significa que você vai descartar, desprezar algumas das características do fenômeno que você quer observar e se concentrar apenas naquelas características que você julga que sejam importantes para lhe dar o resultado que você está procurando. E aí nós vamos criar um modelo matemático. Para ter uma resposta precisa, nós precisamos equacionar a nossa compreensão do sistema, e a partir desse modelo matemático nós vamos utilizar técnicas de matemática para ver que informações a gente consegue tirar da nossa representação, desse nosso modelo aí do sistema. Tradicionalmente, na física que a gente aprende no ensino médio, na universidade, os cursos se concentram em modelos chamados analíticos. Ou seja, eu tenho uma equação matemática que veio da física ali do problema, mas nós vamos tratar dessa equação usando técnicas de manipulação algébrica, ou fazer um cálculo derivado, alguma coisa assim, e no final nós vamos transformar aquela equação numa outra equação que resolve o nosso problema. Nesse curso aqui, especificamente, nós vamos fazer uma abordagem um pouquinho diferente. Nós vamos usar um pouco dessa manipulação algébrica, mas nós vamos principalmente utilizar os chamados métodos numéricos. Nós vamos utilizar o computador para fazer o cálculo ali das nossas equações, de maneira que a gente não tenha que se preocupar tanto com a parte analítica. Então, existem vários problemas que não possuem solução analítica conhecida, ou então que a solução analítica é tão complicada que mesmo que você conseguisse resolver, a gente não consegue tirar muita informação daquela solução. E aí o computador pode ajudar a gente nesse sentido, porque ele é capaz de fazer muitos cálculos por unidade de tempo, e esses cálculos vão permitir a gente de desenhar essas soluções que são complicadas, e aí a gente simplifica essa parte analítica, evita de ter que passar pela parte analítica para compreender como é que o nosso sistema de interesse vai funcionar, quais são as características que a gente quer encontrar daquele sistema. Para realizar esses métodos numéricos, nós precisamos dar ao computador instruções de quais são as contas que ele tem que fazer, em que ordem, de que maneira. E aí, para fazer isso, se usa uma linguagem de programação. Você tem que dizer ao computador o que fazer. A linguagem de programação que nós vamos escolher aqui nesse curso vai ser o Python. E, mais especificamente, alguns dos módulos que foram desenvolvidos usando o Python para tratamento específico desse problema de tratamento numérico de dados, processamento numérico. O que é que a gente precisa para esse curso? Eu vou tentar fazer uma revisão um pouco aí das técnicas fundamentais de programação,
mas é importante que vocês entendam o conceito de cálculo diferencial integral, a noção de derivada e de valor acumulado de uma integral, de uma função. Se não entender, talvez você consiga aprender um pouco desse conceito, mas vai ter que se esforçar bastante para acompanhar algumas das ideias aqui. Eu não vou parar para explicar o que é uma derivada, nem como é que faz uma derivada de uma função elementar. Tá bom? Se você já sabe programar, já tem alguma experiência com programação, isso também ajuda bastante. Se não sabe, a gente vai aprender alguns dos conceitos básicos aqui. Se fica rápido demais, se estiver complicado, vocês podem sempre parar e me pedir para esclarecer alguma dúvida, esclarecer algum conceito, mas vai depender também do esforço de vocês em a gente encontrar um passo adequado aí, que seja bom para todo mundo. Outra coisa importante é o seguinte, é importante uma boa compreensão conceitual, certo? O que é que isso significa? Da minha experiência como professor, eu tenho visto vários problemas que aparecem quando os estudantes tentam resolver os problemas sem entender os conceitos daquele assunto que eles estão estudando. É tipo você está fazendo um curso de física, por exemplo, e você quer resolver todos os problemas do livro na esperança de que você consiga decorar como é que resolve esses problemas. Depois que você tiver decorado, na hora que aparecer um problema novo, você sabe como é que resolve, porque você já fez todos iguais. Bom, essa técnica só funciona até certo ponto. Na hora que o problema tiver uma coisa um pouquinho diferente dos problemas que você viu, você tem que raciocinar como é que você vai adaptar aquele problema para o grupo de situações que você já encontrou antes. Então, é muito mais importante você entender os conceitos e saber aplicar os conceitos corretamente do que você tentar cegamente decorar as fórmulas e decorar os métodos de tratar aquelas fórmulas. Isso é um defeito do nosso sistema educacional, não só no Brasil como no mundo, mas os estudantes têm uma formação conceitual, em geral, deficiente, e isso atrapalha. Eu mesmo, na minha experiência, eu sei que, como estudante, eu aprendo muito melhor as coisas quando eu compreendo os conceitos e tento empregar os conceitos para resolver os problemas. Às vezes, você está ali meio na pressa, quer resolver o negócio rapidamente, sem ter que pensar muito. Isso geralmente não dá certo. É melhor você tentar parar, fazer uma pausa, voltar e entender direito o que você está fazendo, porque aí as coisas funcionam melhor. Então, minha dica para vocês é essa. Nós vamos tentar focar aqui também numa aprendizagem conceitual, apesar de estar interessado no resultado objetivo, certo? Então, vamos lá. Vamos fazer uma revisão rápida aqui de programação básica usando Python. Bom, primeiro nós temos que falar um pouco sobre a instalação do programa. Como é que a gente pode instalar o Python? O Python é um software livre, é uma linguagem de programação moderna, que é disponibilizada como software livre, significa que você tem acesso ao código, fonte, etc. Geralmente ele é implementado, a especificação da linguagem é implementada com alguma outra linguagem, tipo Assembler ou C. E aí existe um programa executável ou um código-fonte que você pode compilar de outra linguagem para ter o Python, ter um interpretador do Python que vai fazer essa linguagem rodar no seu computador. Aqui no meu slide faltou uma figurinha que sumiu, eu espero que não sumam todas, mas o roteiro para a instalação que eu sugiro é o seguinte: existe um software de gerenciamento de pacotes para Python científico chamado Anaconda. Esse Anaconda é um programa que faz um controle dos outros programas que você vai usar no seu computador para fazer análise científica. Então, é interessante que vocês instalem o Anaconda, ou então o Miniconda, que é uma versão mais leve dele no seu computador. E aí, com esse programa Miniconda, você vai conseguir, depois que você instala, automaticamente ele instala para você o Python e vários dos programinhas que a gente vai precisar usar durante o curso. Então, logo depois que você instala, você já vai ter o Python no seu computador. Não importa se é o Windows, Apple, computador da Apple ou Linux, em todos eles, o Python é multiplataforma, certo? Uma vez que você tem instalado esse programa, você pode testar, talvez você já tenha todos os pacotes necessários instalados,
Então, nós vamos testar o Python aí. Eu estou falando do Python versão 3 ponto alguma coisa, 3.7, 3.8, certo? 3.6 a 3.8. Aí, para testar o Python, você executa o programa. Nós queremos usar uma interface gráfica chamada Spider, um IDE, né, que é um pacotezinho de programas que vai ajudar a gente a fazer a programação e a edição dos nossos programas. Então, depois de instalar o Python, depois de instalar o Anaconda, você já deve ter o Python e o NumPy, etc., algumas dessas ferramentas aí. Aí você pode abrir um programa do Python, abrir um scriptzinho, vou mostrar já como é que se faz isso, e você pode testar se você tem os módulos necessários já instalados. Para testar, basta você executar esse comando aqui na linha de comando do Python. Você bota import nome do módulo. Se esse comando aqui retornar uma mensagem de erro, dizendo que ele não conseguiu importar, então é porque aquele módulo que interessa para a gente não está instalado. O Reiner está perguntando aqui, pode utilizar o PyCharm? Pode usar a plataforma que você quiser. Eu sugiro usar o Spider porque tem algumas funcionalidades que são interessantes para a gente, mas se você já programa e já usa uma outra plataforma, pode usar o que quiser. Vou comentar sobre outras também. Bom, então, digamos, por exemplo, que eu instalei o Spider, o Python aqui no meu computador, usando o Anaconda, e quando eu dou import no NumPy, ele funciona, quando eu dou import no Matplotlib, funciona, aí pronto. Isso já deve ser suficiente, não precisa de mais, acabou. Se um desses aqui der problema, aí você pode voltar lá no seu programa Anaconda, se você instalou o Miniconda, ele vai instalar somente um aplicativo com a janela de texto, e nessa janela de texto, você tem que executar o programa Miniconda com permissões de administrador, porque senão ele não vai conseguir instalar os programas no seu computador. Mas se você instalou o Miniconda, você dá um comando tipo conda install, e aí o nome do módulo que você quer. Por exemplo, conda install NumPy, com letras minúsculas. NumPy, esse módulo aqui, é utilizado para processamento numérico de dados. Depois de feito isso, o conda vai buscar na internet onde é que está esse módulo aí, do NumPy. Ele vai fazer uma verificação da versão e dos módulos que são necessários, vai perguntar se você quer realmente instalar aquele módulo, aí você responde que sim, ele faz o download e faz a instalação, e se tudo funcionar direitinho, o NumPy está instalado no seu computador e você pode usá-lo. Depois de feito tudo isso, se você instalar o Spider, ou algum outro módulo que você possa usar para como uma IDE, como um ambiente de desenvolvimento de programas, aí a gente pode iniciar os nossos trabalhos, certo? Depois que você tiver um IDE que permite editar o texto e executar simultaneamente, a gente pode começar a fazer os programas em Python. Ok. Pode usar, mas o Python sozinho, quando você é chamado idle, o idle, não sei como é que se pronuncia, mas não é um editor muito bom para você fazer o desenvolvimento do programa. Ele até dá para fazer, mas tem várias funcionalidades várias facilidades que existem nos outros programas que não existem no pacote básico. Dá para usar o Google Colab, dá para usar Jupyter Notebooks com IPython, certo? Que é uma interfacezinha que permite gerar figuras e fazer um caderno com equações bonitinhas, etc. Pode usar o que quiser. Minha recomendação é que você use o Spider. Você pode usar o que quiser. Inclusive, esse livro que a gente está usando, ele tem duas versões. Tem uma versão com Python e uma versão com MATLAB. A gente não usa o MATLAB porque ele é um software não livre. Ele é pago e a licença é bastante cara. Então, a gente migrou para o Python, historicamente. Ok, eu acho que eu posso mostrar aqui para vocês como é o procedimento de instalação. Eu espero que não tenha muita dificuldade, mas deixa eu ver aqui. Eu entrei no Google, eu posso botar assim, digamos que eu vou instalar Miniconda.
Aí tem aqui, ó, Miniconda Documentation, Installation. Eu queria download. Acho que vou encontrar o download por aqui. Olha só, tem os instaladores, tá vendo? No primeiro resultado da busca aí do Google, tem os instaladores do Miniconda para o Windows, para macOS e para Linux. É só você escolher o seu sistema aqui, fazer um download do aplicativo e instalar o Miniconda. Depois que tem o Miniconda instalado no seu computador, aí, deixa eu ver se eu consigo. Vou tirar aqui da tela um pouquinho. Eu vou digitar aqui, ó, na busca do Windows, Miniconda. Com certeza. Qual dos aplicativos? O Windows Fax Scan. Espera aí, o Windows está conversando comigo aqui. Vocês não estão vendo na minha tela, mas eu digitei Miniconda aqui na ferramenta de busca e clico com o botão direito, executar como administrador, aparece no menu das opções. Aí ele me pede as permissões aqui de administrador do sistema e abre essa janelinha preta com um terminal aí. A gente pode dar comandos como conda, install, e aí você bota o nome, NumPy, por exemplo. Aqui no meu caso, ele não deve fazer nada porque eu já tenho o NumPy instalado, então... Ele está procurando aí, ó. Ele disse que todos os pacotes já foram instalados, então não precisa instalar mais. Senão, você teria a opção de instalar o novo pacote. A ideia é essa. Pronto. Uma vez instalado o Spider, vamos voltar para os nossos slides aqui. O Spider mais novo tem esse formato aqui. O meu slide está bagunçado, tem um textozinho aqui, mas eu mudei o editor do... Eu mudei o editor do slide, e aí ele bagunçou o texto. Bom, vai ficar assim mesmo. Essa tela preta aqui é o ambiente do Spider, certo? Eu posso mostrar no meu Spider aqui embaixo. Uma vez que eu instalei o Spider, eu criei um ícone para ele aqui na barra de tarefas do Windows. Eu vou clicar aqui no ícone. Aí ele demora alguns segundos, mostra uma tela de apresentação, que está saindo no meu outro monitor aqui, vocês não estão vendo. E daqui a pouco ele abre essa janela com a versão mais nova do Spider. Ela é uma janelinha preta no fundo, com a versão antiga é branca. Mas está aqui, o ambiente do Spider é esse. Ele tem um editor de texto, onde a gente vai escrever os nossos programas. Tem um console aqui, que é um terminal de interpretador do Python, e tem uma janela auxiliar aqui com várias opções. Você pode ver o help sobre algumas funções que o programa tem, um explorador de variáveis ou gráficos, por exemplo, os plots que você vai gerar. E dá para aumentar o tamanho da letra aqui. Eu acho que a letra está pequena, vocês não estão vendo direito, mas se apertar Ctrl+, ele aumenta o tamanho da fonte desse lado. E Ctrl+Shift+, aqui, aumenta a fonte do terminal também. Aí vocês conseguem ver melhor, eu acho. Pronto, então, aqui tem um exemplo de um programa que eu estava vendo em outra turma. Já a gente vai ver como é que essas coisas são utilizadas. Vamos voltar para as apresentações, para os slides. Ok. Então, seguindo nosso roteiro aí, ó, o que a gente pode fazer uma vez que eu tenho o Python? Bom, eu posso utilizar aquela janela lá do interpretador de comandos como uma calculadora. Ela faz operações matemáticas simples. E também algumas operações um pouquinho mais sofisticadas. Você pode dar os comandos do Python naquele terminal. O Python é uma linguagem interpretada, quer dizer que você não precisa escrever o código e depois compilar para gerar um programa executável. Ele pode executar comando a comando, salvando as variáveis ali na sua memória local. Por exemplo, se você
escrever 9 vezes 4 aqui, 9 estrela 4, e apertar Enter no interpretador, ele retorna o resultado da operação. Ele mostra o resultado da operação. Vamos mostrar aqui como é que isso acontece. Deixa eu voltar para o meu Spider. Olha aqui, ó. 9 vezes 4, saída 36. Aí você pode colocar operações bastante complicadas aí. Por exemplo, eu vou fazer 3 multiplicado por 2 elevado ao cubo mais 4. Aí ele vai fazer 2 elevado ao cubo dá 8, vezes 3, 24, mais 4, 28. Ótimo. Acertei a conta. Essa calculadora do Python, o fato dele poder funcionar como uma calculadora assim, para nós é importante que ele seja capaz de operar com algumas funções um pouquinho mais complicadas. Aí, se você pedir funções como, por exemplo, seno, cosseno, posso perguntar aqui quanto é cosseno de 0. Ele não sabe. O Python, por padrão, não tem a função cosseno no corpo principal da linguagem, certo? Mas existem módulos para matemática que contém essas funções implementadas, e é isso que interessa para a gente. Então, um dos módulos que a gente vai utilizar aqui se chama PyLab. Aí eu vou dar um comando aqui, ó. From PyLab import asterisco. Ele não retornou nenhuma mensagem de erro, quer dizer que ele fez essa operação e funcionou. Com esse comando aí, ele copiou todas as funções e todas as constantes definidas nesse módulo PyLab, e agora eu tenho acesso a essas funções. E lá está definida a função cosseno. Eu posso perguntar agora, quem é cosseno de 0? Aí ele me diz, cosseno de 0 é 1. Quanto é 2 vezes π? 2π, π agora é 3,14, né? Um número irracional. 2π é 6,28. Então, eu tenho a constante π, tenho cosseno, posso fazer operações assim, seno de π dividido por 6. Aí ele sabe, deu 0,499. Certo? Então, é isso que está escrito aqui no nosso slide. Ó. Uma vez que tem importado o PyLab, você pode usar as funções e as constantes típicas aí para a nossa interação com a matemática. Deixa eu voltar aqui, eu passei muito ligeiro. Ok, nessa telinha aí, nessa janela do terminal de comando, você também pode armazenar os valores dessas operações que a gente está fazendo em variáveis, seguindo normalmente aquela lógica de programação. O operador que faz atribuição aqui é o operador de igual, o símbolo de igual. Então, por exemplo, se eu quiser armazenar uma temperatura em graus Celsius, eu faço TC igual a 40,0. Aí esse número 40,0 vai ficar armazenado na variável chamada TC. E se eu quiser fazer uma computação com esse número, eu posso fazer, por exemplo, TF igual a 9 dividido por 5 vezes TC mais 32. Essa operação aqui é a formulazinha que a gente aprende no ensino médio para converter a temperatura de grau Celsius para grau Fahrenheit. E aí, se você executar essas duas linhas aqui no terminal do Python, ele vai armazenar o valor da resposta do TF, o valor da temperatura, né, em Fahrenheit, vai estar armazenado na variável TF, e fica lá guardado da memória. Normalmente, quando você faz uma atribuição como essa aqui, o terminal não mostra para você qual foi o resultado. Aí, para poder ver esse resultado que está armazenado na variável, você pode escrever printf, ele vai chamar a função que faz a impressão dessa variável aqui, vai ver que a variável é um número ponto flutuante e vai retornar o valor. Ou então você pode simplesmente digitar TF e apertar Enter, aí ele vai retornar o valor da variável, porque não teve atribuição nessa linha. Quando não tem atribuição, ele geralmente mostra quando a gente está no modo interativo. Um outro detalhe interessante é o seguinte,
como a maioria das linguagens de programação, o Python também diferencia entre números inteiros e números reais. Os números inteiros são uma variável tipo int e os reais são tipo float. E aí tem aquelas complicações que acontecem. Uma novidade, eu acho que o livro foi escrito ainda na versão do Python 2, mas quando você faz divisão de dois inteiros, tipo 9 dividido por 2, no Python 3, que é o que a gente está usando, a divisão de dois números inteiros, se ela retornar um número fracionário, ela dá um número float, certo? Vamos testar aqui. Olha só, 9 dividido por 2 dá 4,5, deu float. E se eu botar 8 dividido por 2, dá 4,0. Divisão de números inteiros, mesmo que a resposta seja inteira, dá float, ele transforma em float automaticamente. Isso é interessante porque um erro comum que aparece em C, que eu costumava fazer em C quando eu fazia os programas, era fazer uma divisão desse tipo aqui, não botar o ponto zero para transformar a variável de float de inteiro para float, e aí dava errado. No Python, se você quiser fazer a divisão entre números inteiros e ter um resultado somente da parte inteira, que a gente chama no corpo dos inteiros na matemática, é só você colocar uma barra dupla, assim, sem espaço. Aí 9 dividido por 2 agora dá 4, e o 0,5 você tem que jogar fora, porque o resultado tem que ser inteiro. A gente quer que seja inteiro quando colocar a barra dupla. E se eu quiser saber o resto da divisão, a gente bota o sinal de porcento. Porcento é o módulo, certo? É o resto da divisão entre inteiros. Ok. Agora, nós não vamos ficar o tempo todo operando no nosso no terminal do prompt de comando. Quando você está desenvolvendo o programa, tem uma lógica complicada e você gostaria de salvar aquelas operações ali que você pensou e raciocinou para como fazer as funções, as instruções na ordem certa e colocar isso num arquivo. Normalmente é o que a gente chama do código-fonte do programa. No nosso caso, no Python, esse programinha formalmente é um script, porque o Python é uma linguagem interpretada. E os comandos podem ser salvos nesse arquivozinho do script, e quando você chama o programa Python para executar, ele vai ler o arquivo do script linha por linha e vai executando os comandos um a um. Então, no editor de texto ali do Spyder, vocês podem facilmente criar um novo arquivo, digitar uma sequência de comandos lá, e todas essas instruções que a gente passou aqui no terminal, elas vão ficar salvas lá no arquivo, e a gente pode, assim, executar rapidamente essa sequência de comandos novamente. É salvar o programa e executar. Vamos fazer isso aqui, vamos executar essa tarefinha, certo? Só para mostrar na prática como é que funciona. Eu vou fazer aqui, ó, File, New File, vou aumentar o tamanho da tela primeiro, e fazer alguma operação aqui, tipo TF igual a 40, aliás, TC igual a 40, TF igual a, como era a formulazinha, 9 dividido por 5, vezes TC mais 32, acho que é isso, né? Print EF. Aí, eu vou salvar esse programa aqui, olha, save. Vou botar assim, Fahrenheit, não, Celsius, para F. Pronto. Ele salva aqui, automaticamente ele escolhe a extensão .py, e aí quando eu clico nesse botãozinho verde aqui, eu aperto a tecla F5, ele vai executar esse script, vai executar todos os comandos do script. Faltou botar o import aqui em cima. Import from Pylab, import asterisk.
porque nesse caso aqui funcionou porque eu já tinha importado o PyLab antes, e eu estou no mesmo ambiente, na mesma memória, com as mesmas variáveis que a gente já tinha definido anteriormente. Esse script foi executado nesse mesmo terminal. Então, o PyLab já estava importado. Se você começar do zero, é preciso lembrar de importar o PyLab aqui no começo. Muito bem. Aí ele retornou aqui a saída do programa, deu 104, que é a nossa conversão de temperatura. Uma pergunta: o que é que vocês estão achando do ritmo do curso até agora? Está fácil demais? Está bom? Está lento? Eu sei que algumas pessoas já programaram e já devem estar achando isso aqui meio chato, né? Mas vai ficar melhor. Ok. Tá bom, vamos em frente. Ok. Bom, o nosso procedimento padrão vai ser esse. Ao longo do curso, nós vamos desenvolver scripts que resolvem problemas que são de interesse para a gente. E aí, o interessante do ambiente de programação integrado aí é que você pode, enquanto você está escrevendo o seu script, você tem o terminal do lado e você pode ir testando as instruções para ver se o seu raciocínio no desenvolvimento do programa está correto. Essa é uma vantagem das linguagens interpretadas quando você compara com as linguagens que são compiladas, porque eu não tenho que compilar todo o programa novamente para poder testar e ter que executar todas as etapas anteriores. Dá para fazer essa etapa do desenvolvimento ou do debugging do programa, remoção de erros, de maneira mais tranquila, mais simples, certo? Eu estou desenvolvendo enquanto eu estou debugando e analisando os resultados comando a comando. Isso é muito útil. Ok. Agora, em vez de mudar a temperatura TC cada vez que eu desejar fazer um cálculo de uma nova temperatura, era mais interessante se eu tivesse uma função onde a função recebe o valor da temperatura em Celsius e faz o cálculo de qual é a temperatura em Fahrenheit. Então, em Python, essa sintaxe aí para fazer a função é essa aqui, ó. Só tem um errinho. Na hora de fazer a digitação aqui, ele muda. Aí aqui você bota o nome da função, entre parênteses bota os argumentos que a função vai receber, que são as variáveis que contêm as informações que a função precisa, 2 pontos, e aí tem esse bloco aqui que é definido por essa indentação, esse espaço em branco no começo. Você pode ter um texto de documentação para saber o que a função faz. E aqui dentro você coloca as instruções que a função vai calcular e tem que especificar quem é o valor de retorno, ou seja, quem é que o que a função vai retornar para o seu programa. Então, nós podemos escrever essa função lá no programa, e quando essa função receber o valor de uma certa temperatura TC, ela vai fazer o cálculo da conversão e vai retornar o valor da temperatura TF, calculado a partir dessa equação aqui. Normalmente você então quer fazer funções para resolver os seus problemas, certo? Aí a sua função, normalmente, ela tem que ser definida no mesmo arquivo, no mesmo script em que você está chamando aquela função, porque senão ele não vai saber onde encontrar. Ou então, você pode colocar esse arquivo que define aquela função dentro do caminho de busca do Python. Quando o Python está sendo executado, ele está por trás ali, montado em cima do sistema operacional, e aí o sistema operacional tem variáveis de ambiente. Uma dessas variáveis é o caminho aonde ele vai procurar por arquivos executáveis no computador. Tanto no Macintosh, quanto no Windows ou no Linux. Quando você chama um comando, o sistema operacional vai procurar onde é que está aquele arquivo executável que vai fazer aquela operação do comando, ou aquele arquivo BAT que vai executar aquela operação que você chamou. Então, para que você use uma função no Python, é preciso que ela esteja definida no mesmo diretório em que você está executando aquele programa que chama aquela função. E se eu não estou enganado, você também precisa fazer a importação daquela função para que as funções daquele script que contém aquela função, para que as funções dele sejam disponíveis para um outro script. Então, é assim que funciona, por exemplo, a nossa importação do PyLab. Quando eu dou import PyLab,
o Python vai procurar onde é que está esse arquivo chamado pylab.py e vai ler o conteúdo desse arquivo, vai executar as definições ali das funções das constantes, e depois disso aquelas funções e constantes ficam disponíveis no script que chamou, o script que fez esse comando de importação. Ok, para quem nunca programou, uma característica importante das funções é que os cálculos intermediários e as variáveis intermediárias que ficam dentro da função, eles são perdidos quando a função é concluída. Então, por exemplo, na nossa função ali, não era o caso no convert, mas eu vou definir uma nova versão do convert aqui da seguinte maneira. Agora eu vou criar uma variável chamada ratio, que é a razão 9/5, e uma outra variável chamada constant, que vai ser 32. E eu vou fazer o cálculo do TF como sendo... eu coloquei aqui fator, eu copiei do livro aqui, era para ser ratio, certo? É ratio vezes TC mais constante. E aí, essas variáveis ratio e constant, assim que a função termina de ser executada, se eu chamar aqui convert 45, ele faz o cálculo com essas funções. Aqui está errado, certo? Aqui era para ser ratio, eu escrevi factor no lugar. Mas assim que a função retorna esse valor, essas duas variáveis, elas são esquecidas, elas se perdem. Então, se eu tentar acessar aqui, por exemplo, eu queria saber quem foi o ratio que ele usou para calcular, como essa variável era uma variável interna na função, ela desaparece, ela não existe para o script que chamou ela aqui fora. Então, você não pode acessar o ratio. Para poder acessar, você tinha que ter colocado esse ratio aqui no valor de retorno e ter salvo ele em alguma outra variável externamente. Senão, ela desaparece. Isso é importante porque um erro comum de programação é as pessoas fazerem contas complicadas no interior de uma função, depois esperarem que aquele resultado que eles calcularam aqui dentro fique disponível para coisas que estão fora da função. Isso não acontece, aí o programa não funciona. Ok. Até agora foi bem básico, mas uma coisa que a gente vai querer fazer também é visualização dos dados, visualização das respostas, para a gente ter uma percepção, uma intuição melhor sobre os resultados dos problemas que a gente está vendo. E o Python, com esses módulos aí, principalmente o matplotlib, que é parte do pyplot, ele permite que a gente faça gráficos de dados e gráficos de funções, que são interessantes para você ter uma intuição sobre como é o comportamento da coisa que você está estudando, do sistema que você está estudando. Então, digamos que você fez um experimento, aí, uma aula de laboratório de física, onde a gente tinha que medir a massa e o volume de algumas esferas de aço. Aí você anota esses valores numa tabela, no papel, e depois você vai passar os valores aqui para um programa no Python, certo? Aí eu vou fazer assim, m é igual a array, aí abre parênteses e depois colchete aqui, e bota os valores das massas separados por vírgula. E depois faz a mesma coisa aqui para os volumes que você anotou. Esse comando aqui, array, ele cria uma variável de um tipo especial chamado array, que é definido no pacote NumPy. Esse array nada mais é do que um conjunto de vários números, várias variáveis diferentes, indexadas por um índicezinho i, que vai variando de 0 até o tamanho do array menos 1. Por exemplo, aqui eu coloquei a massa expressa em quilos e o volume expresso em litros. E intrinsecamente, e quando você faz a definição do array assim, você pode pensar que existe um índice que varia de 0 até o tamanho do array menos 1, que identifica qual das massas a gente está se referindo. Então, matematicamente, é como se existisse um conjunto de massas M índice I e um conjunto de volumes V índice I, onde o I varia aqui de 0 até 5, porque a gente tem 6 elementos, certo? Tem que lembrar sempre desse detalhe. O Python costuma fazer as contagens começando no 0, e o tamanho vai até o valor do índice final, o tamanho do seu array, subtraído de uma unidade, porque de 0 a 9 você tem 10 elementos. Quando você faz isso, os valores individuais das massas ficam disponíveis
usando essa sintaxe aqui, ó. Se eu botar M colchete 0, ele vai pegar a primeira massa, que vale 1.0. Se eu botar M índice 3, o índice é feito com colchetes, aí ele vai pegar a quarta massa, 1, 2, 3, 4, é 6, 6.0. Lembrando que esse índice aqui tem que ser, de cabeça, você tem que somar mais uma unidade, porque começa em 0. E a mesma coisa para os volumes, certo? O V0 é o primeiro volume, e o V3 aqui é o quarto volume, é o 0,77. Ok. Feito isso, eu gostaria agora de fazer um gráfico me mostrando qual é a relação entre massa e volume. Aí o comando para fazer isso, que existe no PyPlot, é esse aqui, ó. Você pode fazer plot, aí tem dois parâmetros obrigatórios para o comando plot. Os valores dos pontos no eixo X e os valores dos pontos no eixo Y. E esse parâmetro aqui é opcional, ele diz como é que vai ser a forma do gráfico. A gente está pedindo aqui, com esse Ozinho, a gente está pedindo que o gráfico seja desenhado usando círculos, bolinhas, certo? E se você não colocar nada, o default dele, o padrão dele, é colocar pontos muito pequenos, nem aparece o ponto, e conectar esses pontos com uma linha reta. Então, eu posso fazer um comando assim, dar esse plot mv, e entre aspas, você bota a aspas simples, você bota o Ozinho para dizer o formato como círculo, e eu quero também colocar o nome dos eixos no gráfico. Aí tem esses comandos aqui, xlabel, aí você coloca entre colchetes um string, que é uma palavra, massa em quilogramas, e ylabel, aí você bota o nome do eixo y, volume em litros. Atenção, para poder fazer um gráfico desse tipo aqui, é necessário que os dois arrays que contêm as coordenadas x e y da coisa que você quer fazer o gráfico, eles tenham exatamente o mesmo tamanho. Porque se eu tivesse um x a mais do que um y, eu não saberia onde colocar esse ponto, não faz sentido. Aí ele dá uma mensagem de erro. Pronto, o gráfico resultante, se eu pegar aqueles dados e executar esses comandos aqui, ele vai ter esse formato. Ó. Aqui estão os valores das massas no eixo X e dos volumes no eixo Y. Ele colocou um pontinho em cada um dos valores experimentais ali que foi medido. A gente está vendo que o volume é proporcional. Por esse gráfico aqui, a gente ganha rapidamente a intuição de que o volume é diretamente proporcional à massa. E faz sentido, né? Se a gente lembrar que a densidade do material é constante, porque as bolas são do mesmo material, quanto maior o volume, maior a massa. Quanto maior a massa, maior o volume. Então, os gráficos servem para a gente ter essa intuição sobre quais são as relações entre as grandezas ou as variáveis que você está estudando no seu problema. Ok. Frequentemente, a gente também quer fazer gráficos de funções. E aí, o Python não pode fazer o gráfico de uma função diretamente, não tem como eu fazer gráfico do seno de x imediatamente, porque a variável x é contínua, e o computador geralmente trabalha com números discretos na representação numérica. Então, antes de fazer o gráfico da função, você precisa criar arrays contendo as sequências de números que você vai usar tanto para o eixo x quanto para o eixo y. Eu preciso criar um conjunto de valores do x, dos quais eu gostaria de determinar o valor da função, e um conjunto de valores de y, sendo que o meu y vai ser calculado usando f de x para o gráfico da função f que eu quero fazer. Existe uma maneira rápida de fazer isso usando o comando linspace, mas nós vamos falar sobre isso mais tarde. Aqui eu vou aproveitar para fazer a descrição também de técnica de repetição, que é uma estrutura chamada laço, que existe em todas as linguagens de programação. Então, se eu quiser zerar uma sequência de valores de x uniformemente espaçados, começando em 0 e acabando em 10, por exemplo, para fazer um gráfico da função seno de x, eu primeiro tenho que calcular qual vai ser o tamanho desse meu array, quantos elementos o array vai ter. E aí, a formulazinha para esse cálculo do tamanho pode ser assim, ó, eu posso pegar o valor final, no meu caso é 10, menos o valor inicial, dividir pelo passo, que é o tamanho da separação entre os pontos que eu vou querer no eixo x, e depois somar mais uma unidade, porque eu quero incluir tanto o zero quanto o último número. Se você não somar mais um, aí, se eu começar aqui, se eu quiser fazer de 0 a 10 com passo 0,1, ele ia começar no 0 e parar no 9,9. Então, eu boto mais um aqui, ele vai começar no 0 e vai parar no 10,0,
Só que aí ele não vai ter 10 elementos, ele vai ter 11 elementos, porque se você quiser incluir o 0 e o 10, precisa ter 11 com essa separação. Outro detalhe interessante é o seguinte, como esse n aqui ele vai ser usado para contar os índices do array, é bom que o n seja um número inteiro. Então, quando a gente faz essa divisão aqui, normalmente isso vai dar um número que é do formato ponto flutuante, ele não pode ser usado diretamente para trabalhar com os índices do array, e a gente vai converter isso para um índice usando esse comandozinho aqui, ó. Eu vou fazer n igual a int, ceio, e aqui a gente bota a nossa expressão, que é o cálculo do n. Essa expressão vai retornar um float. A função ceio vai arredondar esse float para cima, e o int vai converter o número float no número inteiro, fazendo o arredondamento tradicional. Depois disso, eu vou iniciar o vetor x com esse comando aqui, zeros, que vai me retornar um vetor que tem n linhas, n elementos, do tipo float, certo? Aí aqui está explicado, ó, a função ceio arredonda para cima, e a função int converte o resultado float em int, porque eu quero que o n seja um inteiro no final. A função zeros retorna um array de tamanho n por 1. Essas são as dimensões do array. O array tem o formato de uma matriz, geralmente, ou um tensor de ordem mais alta. Eu quero uma matriz que só tenha uma linha ou uma coluna. E o zeros retorna esse array com esse tamanho preenchido com zeros. Então, o meu x inicialmente aqui vai ser formado por 11 zeros, na forma 0.0, em todos os elementos, certo? Para preencher esse array, a gente vai usar um laço for. Esse laço for, no Python, ele pode ser escrito dessa maneira aqui. Você faz for e in range. E aí, no range aqui, você passa como argumento o número de elementos que você quer que sejam executados no laço. No nosso caso, é o n. Aí, bota 2 pontos aqui para dizer que você vai especificar o bloco do for na próxima linha. O final do for precisa desses 2 pontos. Aqui tem um espaço, que é a indentação, que vai definir qual é o bloco de comandos que vai ser executado dentro desse for, e aqui a gente coloca a instrução que vai ser repetida dentro desse laço. Então, eu estou fazendo x índice i vai ser igual a i multiplicado por 0.1. Então, o que o computador vai fazer aqui é o n-1, e em cada um desses valores do i, ele vai pegar o x de índice i e vai atribuir o valor de i multiplicado por 0.1 a esse elemento lá do nosso vetor. Então, quando ele acabar esse laço aqui, fizer essa operação 10 vezes, 11 vezes, o nosso x vai estar completamente preenchido com os valores uniformemente espaçados. Atenção para essa indentação, certo? No Python, os blocos de comandos, ou seja, os comandos que ficam dentro de um for ou de um if, de alguma estrutura que pode requisitar vários comandos, eles são demarcados por espaços em branco aqui no começo do bloco. E esse número de espaços em branco vai determinar qual é a profundidade do bloco. Então, quando a gente digitar esse comando e apertar Enter ali na nossa tela de comando, ele vai preencher o vetor do x e o resultado vai ser esse aqui, certo? Ops, tem uns errinhos aqui no meu slide, eu preparei com outro editor. Então, Hugo? Sim? A gente já passou do tempo, eu acho. Aí eu não sei se continuar um pouco mais para encerrar a ideia. Certo, eu vou pedir mais uns minutinhos, eu vou estourar o tempo mais uns 2 minutinhos aqui, só para encerrar essa parte. Tá, depois eu quero falar um pouco só para finalizar, tá? Ok. Então, o gráfico para fazer o comando para fazer o gráfico de funções, então seria o script completo seria assim, ó, a gente tem que importar o Pylab, tem que atribuir aí os valores do x inicial, x final e do passo no x, calcular o tamanho, inicializar tanto o x como o y com zeros, e depois dentro de um for
a gente vai calculando os valores do x e vai calculando os valores do y índice a índice, certo? Então, isso é uma maneira de fazer esse gráfico aí. Aí, no final, quando você dá plot XY e chama esse comando show aqui, que às vezes é necessário, se você não estiver no modo interativo, você tem que pedir para mostrar a figura do plot. Aí, o resultado vai ser isso aqui. Esse é o gráfico da função seno calculada com esse programa. No nosso livro de referência, tem algumas diferenças. Tem um erro de digitação por aqui. Ele botou parêntese no y, e esses 3 números aqui estão definidos na mesma linha. Aí, algumas dessas coisas aí causam erro. Se você copiar direto no programa, vai dar um errozinho de execução. Mas se você souber os conceitos do que a gente está estudando, aí funciona, certo? Então, vamos lá. Então, só para encerrar. Na aula de hoje, eu queria falar um pouco sobre o laço while. Mas, como o tempo já está encerrando, eu acho melhor parar por aqui. O while é simplesmente outra maneira de fazer o laço, diferente do for. A gente vai conversar mais sobre ele numa próxima oportunidade. Eu vou disponibilizar esse material aí para vocês estudarem. E a gente pode conversar, tirando dúvida, numa sessão não interativa sobre ele. Na próxima a gente vê. Outra coisa importante que eu queria mencionar, que essa sim nós vamos precisar discutir um pouquinho mais, é o conceito de vetorização. E é o seguinte, esse modo de fazer essas operações com laço, ele é muito útil, tudo se faz com laço, na verdade, mas no Python ele não é muito eficiente. Existe uma maneira melhor de fazer, que é uma técnica chamada vetorização. Aí a minha transparência está borrada aqui, nós vamos conversar mais sobre isso na próxima aula. O importante é que a vetorização ela permite com que essas estruturas de laços sejam executadas de maneira otimizada. Não somente a fórmula fica mais simples de ler no seu programa, fica mais com cara da forma matemática, como também o programa vai rodar mais rápido e vai ser mais eficiente em consumo de memória. E essas coisas são importantes quando você faz um programa que faz muitas operações e que costuma demorar muito tempo quando você está tratando de um problema complicado. Então, pelo adiantado da hora, eu vou parar por aqui com essa discussão, mas nós vamos voltar a falar sobre isso em breve. E aí concluímos aqui a nossa primeira aula. Como exercício para vocês pensarem em fazer em casa, vocês deviam tentar instalar o Python aí no seu computador, então no telefone celular. Alguns celulares dá para você instalar o Python também. Procura um aplicativo para Android, dá para instalar o Matplotlib, fazer os gráficos. E vocês podem tentar executar algumas das operações. Para quem nunca programou antes, vocês podem tentar fazer algumas dessas operações aí. Tentar, por exemplo, calcular como é que seria um conversor de Fahrenheit para Celsius. Ou então, como fazer o gráfico de uma parábola, uma função de segundo grau. Outra coisa que você pode fazer é importar uma função. Define a função no script e depois chama essa função em um outro script para testar essa capacidade de importar um script de uma função própria que você fez do seu próprio punho, certo? Então é isso. Eu vou parar por aqui e vou passar a palavra para o professor Miguel. Pessoal, então, como vocês já podem perceber, vocês precisam do Python, né? Num computador de estudo, vocês precisam instalar o necessário para fazer a programação em Python. E, como vocês podem ver aqui na tela apresentada por Hugo, né, tem o livro do curso que está em inglês, né? Elementary Mechanics Using Python, né? Então, esse livro vocês também podem ter acesso pela Sala Moodle. Na Sala Moodle, vocês têm ali várias coisas, vários materiais de estudo, né? A instalação do Python também está disponibilizado lá na Sala Moodle. Vocês têm que pensar que a comunicação vai ser, digamos, pode não se dar em 24 horas, né? Vocês vão postar coisas, mensagens no fórum, né, de dúvidas, e depois a gente vai responder essas dúvidas pelo fórum, tá certo?
digamos, a gente vai tentar responder essas questões pelo fórum, né? E outras a gente vai tentar responder pelos vídeos ou pelas apresentações que a gente fizer pelo Google Meet, tá? Então, vocês já sabem. Então, a primeira tarefa é instalar o Python e rodar esses exemplos para começar a se familiarizar com a programação em Python, e a física vai começar a entrar, né, nas nossas apresentações. Digamos, é uma forma de aprender física, mecânica, né? Uma mecânica elementar com o Python. Certo? Se alguém, talvez a gente poderia perguntar aqui se alguém tem alguma dúvida essencial que queira fazer. E a gravação, eu acho que a gente já pode cortar, não sei se você achar.